Seja bem-vindo ao canal Biologia e Tal. Eu me chamo Daniel Fernandes, sou fisioterapeuta e também professor de biologia. E no vídeo de hoje estaremos falando sobre a organologia vegetal e estaremos falando mais especificamente sobre as raízes, hein? Se você gostou desse assunto, já deixa aí aquele like e assista esse vídeo até o fim, porque aqui neste canal sua bio é mais divertida e informativa. Bem, pessoal, e no vídeo de hoje daremos continuidade às nossas aulas sobre plantas e estaremos falando sobre a organologia vegetal. Vamos lá? Bem, a primeira estrutura que nós vamos estar trabalhando nessas aulas é a raiz, beleza? Possivelmente estarei dividindo essa aula em algumas partes, então fica aí atento, beleza? Vamos lá. É o seguinte, organologia, então, é a parte da biologia que vai estudar o conjunto de órgãos que vão formar o corpo da planta. Então, nós vamos saber, por exemplo, a localização, onde eles estão, quais são os principais órgãos, beleza? E é o seguinte, os principais órgãos vegetais são as raízes, nós temos os caules, né? E temos as folhas, tá certo? Então, em uma planta nós vamos ter a raiz, o caule e as folhas. Belezinha? É o seguinte, nós vamos falar primeiramente sobre as raízes, tá certo? A raiz, gente, é um órgão aclorofilado, ou seja, não possui clorofila, beleza? Localiza-se, gente, geralmente abaixo da superfície do solo, mas eu vou estar apresentando alguns tipos aqui para vocês, beleza? Você sabia que nem todas as raízes estão embaixo da terra? Não. Vou estar mostrando para vocês. As funções dessa estrutura são as seguintes: fixar a planta ao solo, absorver água e sais minerais do solo, tá? E aqui nós temos um exemplo, então, de raiz que vocês vão estar sabendo classificar após essa aula. Beleza? Vamos lá. Aqui, gente, nós temos uma figura demonstrando as zonas da raiz, tá certo? Então, ela foi dividida em algumas zonas. Nós vamos ter a primeira região, que é a coifa, gente. Ele é um capuz que vai proteger o meristema apical, que nós vamos estar falando posteriormente, tá? Ele vai produzir mucilagem que vai facilitar a penetração da raiz no solo. Então é esse capuz que está cobrindo a região aí mais inferior dessa raiz. Beleza? O número 2 aí é a zona de multiplicação celular. Então aqui nessa região, gente, vão ocorrer sucessivas divisões celulares, que são as mitoses, tá certo? Produção de células iguais. Isso vai ocorrer nessa região onde nós temos o meristema apical da raiz. Tranquilo? Bem, pessoal, e na região 3 nós vamos ter a zona de alongamento celular. Essa parte é toda lisa. É aqui que as células vão sofrer um alongamento. E é a região que mais vai crescer na raiz. Vocês podem observar que ela tem até aí que ela é mais afinada, né? Porque ela vai alongar, beleza? Na região 4, gente, nós temos os pelos absorventes. É chamado de zona pilífera. É nessa região aqui em que vai acontecer a absorção da água e dos sais minerais para que seja formado a seiva bruta, que vai ser levado lá para cima no caule, até as folhas, belezinha? O que mais, professor? Olha só, nós vamos ter a região 5, que é a zona de ramificação. Nessa zona aqui, gente, vai ocorrer a formação das raízes secundárias, que ficam ali para fora, né? Ali lateral à raiz. E o colo, gente, é essa região onde foi cortada essa raiz. É a região de transição entre a raiz e o caule. Beleza? Bem, pessoal, e nós vamos então falar agora do crescimento primário das monocotiledôneas, belezinha? Aqui nós temos uma imagem onde nós temos nomeadas
as diversas estruturas que fazem parte da raiz, beleza? É o seguinte, a primeira que nós vamos falar é a epiderme, que é uma camada única de células que vocês podem estar percebendo aí embaixo, essa parte mais externa da direita, de onde estão saindo os pelos absorventes. Esses pelos, gente, eles vão aumentar a superfície de contato para que haja maior absorção da água e também dos sais minerais do solo, beleza? Na segunda parte, gente, eu vou apresentar para vocês o córtex, onde estão os tecidos que nós estudamos na aula anterior, que são o parênquima, o colênquima, o esclerênquima e temos também a endodermo. As células parenquimáticas vão preencher os espaços e armazenar nutrientes. O colênquima vai dar flexibilidade à planta, o esclerênquima vai dar sustentação. E a endoderme vai delimitar o cilindro central, tá certo? E seleciona o que entra no xilema, que é a região mais interna. Então agora nós estamos falando de vasos condutores. Belezinha? E a terceira parte que eu quero mostrar para vocês é o cilindro vascular. No cilindro vascular, nós vamos ter os tecidos de condução, que são o xilema e o floema, tá certo? Possui o periciclo, que está aí marcado na imagem para vocês, o qual vai se desdiferenciar em meristemas secundários e forma as raízes secundárias. Quando ele chegar ali naquela posição que eu falei nos slides anteriores, que é a transição entre o caule e a raiz. Belezinha? O que mais, professor? Vamos lá. Crescimento secundário, então, de dicotiledôneas e gimnospermas, hein? Aqui, gente, nós temos uma imagem que está mostrando, então, ali a gente fazendo o corte, né, de baixo para cima, ali numa raiz. Lá embaixo, ó, nós vamos ter várias estruturas e vamos subindo, nós vamos vendo a diferenciação que vai acontecendo. Vamos entender isso, então. É o seguinte, o câmbio vascular, que é o meristema secundário, vai formar o floema e o xilema secundário. Gente, o floema é do lado de fora, lembra que eu dei essa dica na aula passada? E o xilema é na parte interna, que vai levar então a seiva bruta. Belezinha? E nós vamos ter o felogênio, que também é um meristema secundário. Ele vai formar o suber, lembra que eu contei para vocês a cortiça que vai fazer a rolinha lá do vinho? Pois é. Então, aquela parte de fora, que é o tecido morto. Nós temos a feloderme, então, aí para dentro, né? E formando a periderme, nós vamos ter o suber, o felogênio e a feloderme. Belezinha? Se você ficou com dúvida nisso que eu falei aqui, eu vou deixar o link aqui para você ser redirecionado para a aula passada, a aula sobre histologia vegetal, para você ir lá assistir essa aula e depois voltar aqui. Combinado? Então vamos lá. É o seguinte, o crescimento então secundário vai ocorrer então dessa forma que eu apresentei para vocês através da desdiferenciação. E aqui eu coloquei a imagem mostrando a casca, né? E a mesma imagem mostrando aí as estruturas à medida que a gente vai subindo aí na raiz. Belezinha? Vamos lá. Classificação das raízes. Sabia que nós temos como classificá-las? Não! Vou apresentar para vocês. Quanto à origem dela, nós temos a raiz normal, que vai ter origem a partir da radícula do embrião. Gente, a radícula é aquela primeira parte do embrião que vai haver o crescimento. Beleza? E nós temos a raiz adventícia, que ela vai se originar do caule ou das folhas. Ela não vai se originar da radícula, porque a radícula, em algumas plantas, ela vai atrofiar. Certo? Então, vai se formar do caule ou das folhas. Nós temos aqui exemplos de uma raiz normal ou adventícia. Belezinha? Olha só, aqui nós temos uma raiz que nós classificamos como axial.
Então, quanto ao habitat, nós classificamos elas também. Essa aqui é um tipo de raiz subterrânea. E nós chamamos ela também de pivotante. Quando você pegar uma planta que você vê uma raiz desse tipo, eu já vou te contar. Ela é uma dicotiledônea. Apenas as plantas dicotiledôneas vão possuir essa raiz axial ou pivotante. Ela vai ter uma raiz central e várias raízes menores ali de volta. Beleza? Ali de volta não. Ali em volta. Tá certo? Vamos lá. Continuando então nas subterrâneas, nós temos também a fasciculada ou o que nós chamamos de cabeleira. Elas estão presentes nas plantas monocotiledôneas, por exemplo, o milho, tá certo? É formada por raízes finas que se dão origem a partir do caule, tá? E nós temos também as raízes tuberosas, que vão armazenar substâncias nutritivas. Então aqui eu tenho um exemplo para você de raiz fasciculada e aqui eu tenho um exemplo de raiz tuberosa, né? Que mais? Nós temos as raízes aéreas. Então nem todas as raízes estão ali embaixo da terra, tá certo? Olha só, as aéreas nós podemos subdividi-las em estranguladoras, grampiformes, pneumatóforas ou respiratórias, em austórios, em dissuporte ou escora e tabulares. É muito nome, né, gente? Mas vocês têm que saber diferenciar uma da outra. Vou apresentar cada uma delas para vocês, belezinha? Olha só. As estranguladoras, gente, elas vão abraçar o vegetal e não vão deixar ele crescer naturalmente. Então, literalmente, ela vai estrangular. Ela vai apertar ali, ó, na casca ali, ela está literalmente estrangulando e apertando ali o floema, por onde vai passar a matéria orgânica, que é a seiva elaborada. Beleza? Qual mais? Grampiformes. Essas daqui são a forma de um grampo. Elas são utilizadas, então, para fixar. A planta trepadeira é o melhor exemplo que nós temos. Então, olha aí a raizinha grampiforme. Tranquilinho? Tem mais, né? Vamos falar, então, das pneumatóforas. Gente, essa aqui, ela vai crescer para cima para retirar o oxigênio. Geralmente essas raízes estão presentes nos mangues, nos manguezais. Vocês podem reparar de imagens, então, dos mangues que elas estão lá para cima. É porque lá é muito difícil, a água é muito cheia de lama, né? Então, elas desenvolveram essa estratégia, por exemplo, os mangues, né? E para eles poderem absorver o oxigênio, porque as plantas são seres aeróbios. Produz, mas também consome oxigênio. Beleza? Ah, agora eu entendi! Que mais, professor? Os austórios. Esses austórios, gente, eles vão penetrar na outra planta, literalmente a parasita, tá? A erva de passarinho, então, ela vai fazer com que o austório penetre na planta e ela vai utilizar a seiva dela. Olha só, brincadeira, né? Nem nas plantas a gente foge dos parasitas, olha só. É verdade. Vamos lá, o que mais? De suporte ou escora. Essas daqui vocês já devem ter visto, né? Em algum lugar aí. Tem muitas árvores dessa, inclusive em parques, né? Praças públicas, tem muito. Então essas daí são as raízes de suporte. E temos também as raízes tabulares, que elas vão crescer aí de uma forma que elas vão dar uma sustentação muito maior. Árvores imensas costumam ter várias dessas raízes. Beleza? Bem, pessoal, se você gostou mesmo dessa aula, deixa aí aquele like. Se não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Toda semana eu dou continuidade nas aulas e eu já vou dar um spoiler. Semana que vem nós vamos dar continuidade a essas aulas de organologia vegetal e eu vou estar apresentando para vocês os caules. E se der tempo, nós vamos falar também das folhas, hein?
Então, obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima!